Olá, este é o programa Em Discussão Especial. Hoje vamos falar de um novo método que aparece na área jurídica, que é a jurimetria. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp o Dr. Márcio de Almeida Rodrigues Fago, que é advogado. Doutor, seja bem-vindo à Rede Alesp. Vamos começar falando um pouquinho da judicialização do Estado, né? Que isso é importante a gente abordar esse tema, que é muito comentado hoje, né? Bom, em relação a esse tema ele é muito importante de ser abordado, porque o que a gente percebe hoje, infelizmente, é que o nosso Estado democrático de direito, nas questões parlamentares, eles estão muito mais preocupados em se organizar, em lotear secretarias, departamentos, para criar modelos de governabilidade, né? E, por conta disso, o judiciário acabou abstraindo um poder que não é dele, e ele acaba se utilizando de recursos e opera julgamentos que muitas vezes não estão nem de acordo com a legislação, né? Agora, doutor, é importante a gente salientar como funciona esse processo de inteligência artificial. As questões de inteligência artificial, ela tem o modelo de negócio dela, basicamente, a composição, ela é mercadológica. Então, ela visa medir comportamentos e recorrências de comportamento. Partindo da premissa do judiciário, né, a inteligência artificial ela é muito importante por conta de poder abstrair julgamentos que são de ordem recorrente, para que possa ter celeridade e o judiciário conseguir suprir as demandas do dia a dia. Na prática, um cuidado que nós temos que ter é de conseguir separar hoje as questões de ordem de consumo, de serviço, industriais, de coisas das pessoas. O que a gente tem visto é que esse modelo de inteligência artificial comportamental, ele pode invadir questões de direitos humanos relacionados à vida, à propriedade e à liberdade. Então, esse programa até é muito importante para servir de apelo, né, aos nossos parlamentares, por conta de que, primeiramente, existe a separação dos poderes. O judiciário, ele não pode, em nenhum momento, ele substituir a nossa Constituição Federal. Muito embora a gente possa verificar julgamentos do STF, que às vezes é duvidoso em relação à própria Constituição. Então, enquanto a gente tratar de direito de coisas, eu acho que a inteligência artificial ela é super importante. Ela é um mecanismo de celeridade, como eu falei, mas quando a gente for tratar de liberdade, né, vida e propriedade, fica muito ruim a gente imaginar que um dia o nosso Poder Judiciário vai estar utilizando mecanismos de inteligência para julgar a liberdade numa pessoa, a vida ou a propriedade, né? Eu vou inverter o papel aqui, eu o jornalista. O que você acharia de um computador julgando a sua liberdade, né? Exato, ele talvez não veja todos os padrões de defesa ou de acusação, né? Ele teria um padrão próprio, né? Então, mas na questão da dignificação da pessoa humana, eu acho que não seria digno você permitir Correto, que um não tem o lado computador... humano, né? Não seria correto nem legítimo você permitir que um computador julgasse, né, essas questões. Agora, como funciona os sistemas dos tribunais? Então, existe um trabalho que está sendo feito no STF, né, que é um procedimento... Seria aquele plenário virtual já ou não teria a ver com esse tipo de julgamento? Tem a ver com a inteligência artificial, Tá, né, de medidas recorrentes, e esse sistema eles denominam de Victor, assim como o STJ está estabelecendo um sistema que é denominado de Sócrates, e nós temos também o nosso Tribunal de São Paulo, né, que tem um PJE que está tendo aprimoramento nessas questões de inteligência artificial. Agora, quais os cuidados que devem ser tomados com esses sistemas?
Então, não querendo ser repetitivo, esses sistemas eles têm que primar em resolver questões de coisas, né, de relações de contrato, de consumo, de serviço. Quando ele avança a esfera humana, eu creio que a gente vai começar a entrar com um conflito até de ordem constitucional. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa auditoria ou esse monitoramento para que exista uma justiça social, né, e essa separação. O que eu tenho visto na prática, hoje a gente vive um mundo de coisificação, né? Então as pessoas se relacionam muito por ambientes virtuais, né? Aquela questão de relacionamento pessoal, ela está cada vez mais distante, e isso separa um pouquinho essa interpretação do que é coisa e do que é pessoa. Exato, doutor. E dentro disso, né, no mundo, como é que está esse cenário? Temos casos na Estônia, na França, parece que nos Estados Unidos tentaram e não deu certo. Como é o cenário hoje no mundo? Então, na Corte Americana, eles que começaram com esse processo, né? Em relação a modelos de julgamentos assim mais recentes, que a gente tem conhecimento, é na Estônia, né, que os computadores já estão fazendo esse papel de julgamento, começaram esse papel de julgamento. Mas a boa notícia para os humanistas, até por conta da modificação agora, modificação não, o surgimento de uma lei de proteção de dados, que vai entrar em vigor no próximo ano, é que na França está definitivamente proibido a publicação dos nomes, né? Porque quando você fala em inteligência artificial, você tem medidas de comportamento. E lá na França já foi proibido a divulgação de como que um determinado juiz profere aquele julgamento. Então isso é um avanço no sentido que vai ao encontro de que as questões relacionadas à intimidade, que é até prevista no nosso artigo 5º da Constituição, elas são iguais na França. Então, acredito que esse processo de evolução vai acontecer aqui também. Tenho fé que isso aconteça. Agora o senhor já citou questões constitucionais. Como funciona essa interferência no Estado? Eu queria entender assim, interferência... Da tecnologia, o que ela pode interferir, como o senhor falou, na própria Constituição, no andamento dos tribunais? Então, é muito importante, porque assim, hoje é uma sobrecarga muito grande de processos, né? Então, se nós fôssemos fazer uma jurimetria das questões do Estado, você vai verificar que o volume de processo é muito grande. E ele pode ser tanto de direito bancário relacionado a consumo, ele pode ser relacionado a direitos de serviço, como eu falei. Então, as questões de tecnologia, elas têm que primar em dar celeridade, né? Eu acredito até que o modelo da Estônia de julgamento aplicado a questões de coisas é completamente válido. Agora, o que a gente tem que reiterar e pedir para que os nossos parlamentares olhem atentamente isso, que o computador não venha julgar questões que, mesmo de ordem recorrente, sejam atribuídas à pessoa humana, né? Então, não podemos nos coisificar. Eu acho que a questão mais importante, acho que o cuidado maior nesse processo todo é esse. Agora, doutor, é importante que a gente explique de forma didática ao telespectador da TV Alesp, até para que você, telespectador, entenda bem o que é a jurimetria. Então, a jurimetria, filosoficamente falando, ela começou em 1897. Então, existia na época um ministro da Suprema Corte Americana, Oliver Holmes Jr., e ele tratava esse assunto como futuro, porque na época não tinha essa inteligência de informação. Tem uma frase dele onde o homem, o advogado, não pode ser dos livros jurídicos e sim vai ter que ter estatísticas e mestrado em economia, né? Então, imagina que um homem, né, do tribunal americano, né, deu esse entendimento em 1897 do que era jurimetria. No Brasil é algo muito recente,
né? No Brasil, a jurimetria, ela basicamente iniciou com aquela crise na Bolsa, naquela crise bancária, onde modelos foram estabelecidos no americano com a quebra do Lehman Bank, que foram a Sarbanes-Oxley formalizou esse regramento. E logo depois nós aqui no Brasil, por termos várias empresas americanas, passamos a controlar isso através da CVM, com princípios de governança corporativa, né? A jurimetria, no mercado, ela tem uma confusão muito grande, porque existem startups, né, que dizem que a função do advogado, por exemplo, é uma função fadada a terminar, né? Por conta até de ferramentas, que nem o Watson, que dá pareceres e etc. E eu não acredito que isso venha acontecer, porque do ponto de vista de pareceres, de recorrências e etc., o Watson pode ser uma excelente ferramenta de consulta. Mas em relação à questão de jurimetria, a jurimetria, ela te dá uma medida estatística e econômica, não meramente estatística. Eu vou tentar fazer um exemplo para que fique claro. É assim, medidas jurídicas, elas não têm a ver com inteligência artificial do ponto de vista de análises preditivas, por exemplo, tá? Medidas jurídicas é assim, imagine que na sua empresa você tenha 10 processos que versam sobre um determinado assunto e um processo sobre outro assunto. Aí, estatisticamente, você vai imaginar o seguinte, que eu tenho 90% dos meus casos sobre um determinado risco, você vai achar que aquele risco é maior, e 10% em relação a um outro assunto que você vai achar que o risco é menor. Mas imagine que se você somar esses processos, te deem uma conta de 90 e que aquele um único te dê uma conta de 100. Então, tão logo você vai perceber que a medida jurídica daquilo é maior de um processo do que dos próprios 9 que você tem. Então, quando a gente fala em jurimetria, é você poder olhar aonde você tem um problema, como solucionar esse problema, porque é aquilo sim você vai ter medidas de dores, né? Isso é muito utilizado no âmbito empresarial, por óbvio, dentro de princípios de governança corporativa, para que o empresário possa tomar providências para que esses problemas sejam solucionados. Doutor, e o Data Science? Então, a questão de Data Science é justamente você poder fazer a integração das informações do universo jurídico, que hoje basicamente as empresas elas estão vendendo serviços de estatística. Por que eu digo de estatística? Elas vão medir comportamento, recorrências de uma maneira global, geral. Ela pode te dar um indicador? Pode te dar um indicador. Mas com relação à jurimetria, ela não consegue te dar um diagnóstico, porque a jurimetria é para ser utilizado dentro do modelo de governança corporativa para cada empresa. Então, cada empresa tem uma peculiaridade, né? Então, as empresas que utilizam mais esses recursos são as empresas que estão na Bolsa de Valores, que precisam expor como meio de transparência os seus riscos. E a jurimetria ela é muito importante porque o Data Science ele faz a coligação do mundo exterior com o mundo interior para avaliação do problema, da origem do problema, para que isso possa criar um modelo de gestão para esses assuntos. E a controladoria jurídica? Então, a controladoria jurídica é justamente o departamento que envolve as ciências que o professor Dr. Oliver Holmes Jr. citou em 1897. A controladoria ela tem a finalidade do quê? Fazer o casamento entre o departamento jurídico, que é algo externo à empresa, com o negócio em si. E fazer essas medidas de modo financeiro
para que ela possa entregar para cada área, principalmente para a alta gestão da empresa, como que está o cenário dela, como se fosse, clinicamente falando, uma ressonância magnética, não meramente um raio-x. Doutor, um outro ponto interessante que o senhor já citou é a análise preditiva. Então, a análise preditiva é quando você consegue identificar as suas recorrências no âmbito empresarial, né, e no âmbito jurídico, e conseguir projetar esses riscos no futuro. O que acontece hoje no mercado é assim, imaginem que no cenário atual a gente vê muitas empresas fechando. Essas empresas elas fecham por uma questão de governança mesmo, né? O que tem a ver com governança? É o teu planejamento estratégico ligado ao futuro. O que seria o futuro? Aos riscos inerentes ao teu negócio e a projeção dos seus riscos. Agora, doutor, importante, né, dentro do assunto também, a jurimetria tem alguns pilares, né? Quais seriam esses pilares? Então, do ponto de vista prático, assim, a jurimetria, ela tem que ter a parte financeira muito bem desenvolvida. Então, quando eu falo em estatística, eu estou fazendo uma questão quantitativa, que nem o exemplo que eu te dei. Quando eu entro nas questões valorativas, elas estabelecem o quê? As dores, aquilo que tem que ser solucionado para diminuir o prejuízo da empresa. Então, a jurimetria é muito importante porque você entra do ponto de vista de balanço empresarial, né? Uma empresa, quando ela oferece um relatório de risco, seja no âmbito jurídico, principalmente, ela muitas vezes utiliza-se de ticket médio, que é uma média de quanto que ela gastou ou pagou nos processos nos últimos X anos. E ela projeta isso nos relatórios que ela tem. Correto. Tem inteligência jurídica dentro disso? Isso, a inteligência jurídica vem para solucionar os problemas recorrentes. Então, quando eu falei que o Watson é uma ótima ferramenta, mas a gente não pode esquecer de que, assim, não é nada, assim, 100% definido nesse universo de dados. Então, a inteligência jurídica vem para você aproveitar o que lhe é favorável dentro do universo, seja quais são as jurisprudências, como que está o comportamento do mercado e verificar se você está ou não contendo aquelas recorrências que lhe causam problema. Porque quando você toma medida corretiva dentro da empresa, faz o acompanhamento das medidas corretivas dentro da empresa, aquele ticket médio que a gente fala que era utilizado, vamos imaginar que era um ticket médio de 100, você vai imaginar que no próximo ano esse ticket médio de 100 vai passar para 90, para 80 ou para 70. Por quê? Porque foram tomadas medidas corretivas dentro de ações recorrentes que vão proporcionar lucro no final para as empresas. Proporcionando esse lucro, automaticamente a gente vai ter um universo de maior empregabilidade, um universo onde que o empresário vai poder, pelo menos, ampliar os negócios dele, ter uma expectativa melhor dentro do cenário nacional. O senhor explicou nesse contexto, né, como a jurimetria é aplicada no mercado corporativo, mas eu queria perguntar, ainda nesse gancho, quais os desafios que o mercado tem em relação a isso? Então, os desafios que o mercado tem em relação à jurimetria, primeiro, é não utilizar a estatística de mercado dentro da sua própria empresa. Então, quando a gente vai falar em ressonância magnética, ela é única e exclusivamente da empresa. Então, o empresário ele não pode utilizar de modelos de pares ou de empresas do mesmo segmento para tomar a decisão dele. Porque os problemas que são criados dentro da empresa, dentro da corporação, sejam eles de ordem operacional, sejam eles de ordem gerencial, eles são muito impactantes. É muito interessante falar, porque dentre as empresas que nós já prestamos serviço, a gente viu problemas no sentido assim, poxa vida, no Rio Grande do Sul nós estamos tendo muitos problemas com um determinado cliente de dano moral. E aí a jurimetria, o que ela faz? Ela faz com que você identifique, olha, estamos com problemas de dano moral
E o volume de condenações era muito grande e os valores também, significativos, enquanto nos demais estados não. E aí, quando você vai buscar o problema, a origem do problema, a gente verificou que era um determinado gestor de um call center que ele assediava os funcionários em relação aos horários de descanso e não permitindo muitas vezes que esses funcionários fossem ao banheiro ou fossem fazer qualquer coisa fora do serviço, e ele estabelecia algumas premiações assim que eram ofensivas, e isso acabou gerando muitas ações de dano moral lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. E o que seria inadequado? Se eu pego uma situação de ordem gerencial, aplico essa média estatística no meu universo corporativo inteiro, eu estou sangrando o acionista da minha empresa. Então imagine que aquele processo do Rio Grande do Sul, ele possa custar de novo, vou dar o exemplo de 100, né, para cada ação de dano moral. Sendo que nos demais estados eu não tenho esse problema. Agora imagine que eu use esse mesmo procedimento para atribuir os riscos para as minhas ações, que vão compor o meu balanço, e eu vou ficar, por exemplo, com aqueles 100 das outras ações do Brasil inteiro durante pelo menos 3 anos, por que não falar mais, e vamos imaginar que o ticket médio seja de 10. Então eu estou sangrando o meu acionista no lucro dele R$90, ou 90 mil, ou enfim, por processo em todo o Brasil, enquanto eu só teria que focar naquele problema de ordem exclusiva. Assim como eu tenho problemas de ordens maiores com poucos processos que eu posso tomar providências para contê-los, e automaticamente a jurimetria, ela é indispensável para que as empresas possam identificar como trabalhar, né? O elo de ligação próprio é a controladoria jurídica, e a inteligência jurídica que a gente estabelece é justamente ter o profissional capacitado, que é o advogado do futuro, que vai conseguir entender a estatística, a jurimetria, para que possa dar o parecer, dar a prescrição daquela solução daquele problema, ter o poder de persuasão do empresário para mostrar qual o efeito que vai dar no passivo. Então, o advogado para o futuro, ele precisa saber não só de direito, mas precisa saber de tecnologia, ele precisa saber de estatística e, sem dúvida nenhuma, de tecnologia, que é o papel da inteligência. A profissão vai um pouco para o mercado das exatas também, né? Não Com só certeza. nas humanidades. Eu né? acho que o advogado do passado, que o empresário perguntava quanto vai custar o processo e o cara não tinha condição, né, de explicar, porque ele tinha um monte de variável. Hoje ele tira um relatório completo. Então, o advogado do futuro, infelizmente, ele vai ter que correr o risco de dizer, olha, você corre esse risco e nesse valor. Né? Então não dá para ele falar assim, eu vou ganhar ou perder. Agora, doutor, para entender por que infelizmente? Porque assim, isso vai exigir que ele se aprimore. Ele não vai ficar só restrito ao universo jurídico, ele tem que entender que ele precisa conhecer outros campos para que aquela filosofia do Watson não venha substituir a função dele. Porque as questões consultivas, a tecnologia, ela pode te dar um norte, te dar um parecer. E em relação ao advogado, dentro do âmbito empresarial, ele tem que se utilizar da tecnologia, ver o que é importante para ele colocar dentro da operação, seja através do cliente. Uma coisa muito bacana, e até para dar um conselho para os colegas, eu conheço muitos advogados que, por conta da judicialização do Estado, eles, às vezes, chega um cliente no escritório e esse cliente fala assim, doutor, estou com esse problema. E aí o advogado, né, conhecedor da causa, conhecedor do assunto, vai dar um parecer dizendo, olha, eu compilei as decisões do judiciário e você tem 80% de chance de perder. E eu tenho falado isso em palestras, que o advogado é um agente de esperança, né? Então, seria muito mais coerente ele olhar para o cliente e falar, olha, eu compilei... Tem 20% de chance de ganhar. Mesmo que tivesse
99% de chance de perder e tivesse uma de ganhar, ele teria que falar assim, olha... Você tem 1% de chance de ganhar. Você tem 1% de chance de ganhar e eu vou fazer que você seja 100%, ou seja, você vai ser na estatística 2%. Entendeu? Entendi. Então, assim, essas questões que o novo advogado vai ter que enfrentar no seu dia a dia. Né? A questão de abordagem, convencimento, humanização, né? Não permitir que o judiciário faça o que vem fazendo, né? A gente tem que ser combativo e todos esses instrumentos que você me permitiu que fossem abordados aqui, eles são instrumentos da própria advocacia. Jurimetria, ciência de dados, controladoria, né, que é a formação do advogado financista, né, a questão de análise preditiva, não só de comportamental do judiciário, mas comportamental da empresa, né, a projeção desses riscos para a IOP, né, que seriam os relatórios de planejamento estratégico, de resultado da empresa. Então eu vejo assim que existe um campo muito farto para a advocacia e a inteligência jurídica é esse advogado, porque eu não imagino um computador dando um parecer da solução de um problema de um cliente específico. Ele consegue estatisticamente propor soluções de problemas, mas que nem aquele caso que eu te dei do Rio Grande do Sul, interferir no contexto inteiro, eu não sei se chegaríamos nesse nível de evolução do ponto de vista de inteligência artificial, né? Espero que sim, e acho que isso é uma evolução que o tempo vai determinar, mas tem bastante trabalho. Eu acho que o novo advogado ele tem a obrigação de se atualizar assim tecnologicamente. Eu comecei trabalhando com isso em 1996, né? Eu tive o privilégio de trabalhar para um grupo, para o Citibank. Entendo. Agora, doutor, dentro desse gancho, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Na sua opinião, a tecnologia é aliada do advogado ou não? Como que responde sim ou não, como diria Caetano? Como que responde? Me fala. Complicado, né? Tem os dois fatores. Né? Do ponto de vista consultivo, ela vai prejudicar muitos advogados, porque o cliente ele vai ter condição de olhar, por exemplo, no Google, verificar os julgamentos sem precisar consultar alguém. Então, essa função que era antes do advogado consultivo, acredito que a tecnologia vai absorver. No campo do judiciário, faço votos que o judiciário consiga, sim, diminuir a sobrecarga de assuntos, de coisas, né? Vamos deixar bem claro. O judiciário exerça sua função, sim, que é uma função humana, e deixa o robô, que nem na Estônia, para julgar assuntos de ordem material, né? Então, a tecnologia vai contribuir muito com isso. A gente não pode esquecer de Sobral Pinto, que foi um criminalista, um humanista, que ele dizia o seguinte, que a advocacia não é uma profissão de covardes, né? Então, a gente tem que olhar agora do ponto de vista do advogado e a gente tem que começar a aprender novas tecnologias, novas ciências, incorporar novos assuntos, porque se você ficar só para a advocacia, eu acredito que vai diminuir bastante, principalmente nessa área de assuntos recorrentes, né? Que eles chamam hoje, infelizmente, de salsicharia, né? Porque a advocacia hoje tem escritórios gigantescos que trabalham com inúmeros processos, que abstraem honorários, quer dizer, os honorários são ridículos, né? Então eles tomam uma fatia do mercado significativa, não é compatível com o nosso próprio código de ética, ou estatuto, ou os honorários, né? Tem clientes que chegam a pagar R$20 por mês por processo, tem advogados que chegam a cobrar R$20 para fazer uma audiência, 30, tem... Qual que é o nome quando você faz pregão? Tem pregão para audiências, que é um absurdo, né? Então, essas questões, acredito que do ponto de vista, vai resolver muitos problemas, né? E eu acho que o advogado trabalhando na questão social, né? Que acho que é a única profissão pelo artigo 133 da Constituição que presta um serviço ao cidadão, né? Então, acho muito difícil alguém tirar, né? Que nem tem algumas pretensões, algumas ideias, mas por enquanto nós advogados somos os
executores da cidadania, onde um cidadão tiver um problema, aonde tiver conflito. No campo de conflito mesmo, é importante a gente falar que vai surgir um novo advogado. Acredito que nas questões de mediação, né, até um pedido para os nossos parlamentares, que chega a ser um absurdo a criação de câmaras, né, para conciliação sem a participação do advogado. Tenho conhecimento que a nossa OAB de São Paulo vai combater essas relações, né, porque o advogado é indispensável à administração da justiça. E a lei tem que ser cumprida independentemente da ideia ou da inteligência artificial ou que o judiciário pense, né? Eu acho que nós somos os recrutas dos cidadãos e a gente está no campo de batalha para se fazer justiça. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Em Discussão Especial. Muito obrigado, tá? Obrigado. Esse foi o Em Discussão Especial de hoje, onde falamos da jurimetria. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.